Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moretel Hotz, rabino, historiador e hebraísta. E eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E hoje a gente vai falar sobre um tema que faz tempo que estava no nosso radar para ser abordado, que é a vida da comunidade judaica dentro do Império Otomano, que eu aprendi recentemente com a nossa convidada, que é apenas Império Otomano. E vocês então já vão conhecê-la, a professora Monique Sochachevski. Monique, seja super bem-vinda à nossa bancada, um prazer enorme ter você por aqui, e eu vou te pedir, por gentileza, para se apresentar para quem está nos ouvindo. Maravilha, muito obrigada, Angela e Theo. Eu sou, então, Monique Sochachevski, eu sou orgulhosamente historiadora internacional, então eu atuo tanto em história como em relações internacionais e nesse mundo aí, sobretudo da história e atualidade do Oriente Médio, né? Então, estudei a história do Império Otomano, que não é turco-otomano, depois a gente vai falar, né, multiétnico, multirreligioso, multilinguístico. Então, eu cheguei a morar na Turquia, eu estudo também Israel-Palestina, morei em Israel muitos anos e tenho uma agenda agora ligada ao Marrocos. Mas, além de historiadora internacional do Oriente Médio, eu sou mãe do Rafael, que fez bar mitzvah semana passada, do Daniel, que passou para medicina na UFRJ, logo, né, uma ida chamada, que fica aqui falando dos filhos, e tenho também um caçula que é um vira-lata, que é o Zoom. É isso, depois a gente vai falando aí de outras facetas. Muito bom estar aqui. Ótimo. Muito bom. Parabéns pelo bar mitzvah do seu filho e pela aprovação na faculdade. Demais, parabéns. Grandes conquistas. Tem que estar orgulhosa mesmo. Bom, então, para a gente começar a nossa conversa, eu vou jogar a bola para os dois historiadores que temos aqui. Hoje só tem uma pessoa de letras, que sou eu, o resto da bancada está composto por historiadores. Uma pergunta assim rápida para a gente começar a nossa conversa. O que é o Império Otomano? Eu vou receber essa bola e passar para Monique, porque afinal de contas ela veio aqui para isso, então... Olha, o Império Otomano, eu vou sempre frisar que é um dos impérios mais longevos, vastos, fascinantes, importantes da história e que a gente precisa desesperadamente conhecer melhor a partir do Brasil, porque a gente tem conexões, sobretudo de migrações que vieram de lá para cá, e a gente não tem como falar das questões atuais do Oriente Médio sem entender o que foi o Império Otomano em geral e a fase final. A gente não consegue entender de Cáucaso, a gente não consegue entender de Balcãs, a gente não consegue entender de Europa Central e Oriental se não entender o que foi o Império Otomano. Então, ele existiu de 1299 a 1922, obviamente com idas e vindas. Então, a gente está falando aí, né, de praticamente 6 séculos, 3 continentes, um império absolutamente europeu. Em toda uma historiografia agora recente, né, o Mark Baer tem batido muito nessa tecla, nesse livro dele, The Ottomans, né, sai em português, os otomanos, que é justamente como a gente tem que olhar para o Império Otomano como europeu. É importantíssimo para a gente entender a Ásia, né, sobretudo o Oriente Médio e o norte da África. Então, a gente tem Europa, Ásia e África, e ele é um império muito diferente do que a gente normalmente entende tradicionalmente como os impérios europeus. Ele vai se consolidando aos poucos, com 3 capitais. A primeira foi Bursa, a segunda é Edirne, Adrianópolis, e a terceira é Constantinopla, né, que a gente chama hoje de Istambul, mas ele foi bastante descentralizado. Então, ele tem uma forma de governo muito fascinante e também, quer dizer, quanto mais perto de Constantinopla o governo era mais direto, quanto mais longe de Constantinopla as sub-regiões tinham muita autonomia. Então, isso explica muita coisa para a gente entender Palestina, para a gente entender o norte da África, mesmo os Balcãs. E ele tinha uma característica, apesar do Império Otomano ser a liderança de religião muçulmana sunita, tinha o termo não é tolerância, é coexistência hierárquica, tem um termo que fala, mas enfim, uma larga presença importante, sobretudo no primeiro momento cristã, porque o Império Otomano, né, se vai se colocando às expensas das terras bizantinas, né, que é o cristianismo oriental, que sobrou, né, do Império Romano do Oriente. Então, uma fase inicial com muitos cristãos gregos, né, ortodoxos, e também armênios, eslavos, e também muitos judeus, além dos muçulmanos sunitas, muçulmanos xiitas, enfim, né, eu brinco que se todo mundo ficar tonto é porque está entendendo o Império Otomano, que ele é complexo, né. E a última coisa, por que eu acho importante falar que não é que ele é otomano e não turco, porque apesar de começar com turcos étnicos, né, que migraram para a região, sobretudo da Ásia Menor, né, ele é multiétnico desde o início, né. Então, os sultões, eles têm uma linhagem turca, isso é importante, mas muitas mães dos sultões eram cristãs ou
judeus, acredita-se que até alguns eram judias, né, que eram do harém imperial. Então, todos eles eram muito misturados. E além dessa composição que eu falei, né, étnica, de gregos, armênios, judeus, árabes, eslavos, curdos, drusos, enfim. Então, por isso que eu vou sempre encrencar quando alguém fala Império Turco-Otomano. Ele é otomano. A única hora que é correta falar turco-otomano é para o idioma, porque a gente faz a distinção do turco-otomano, que é a língua antiga, do turco moderno. Então, já falei muito aí. Não, ótimo. Essa distinção toda que você faz, eu acho muito interessante entender melhor. Só um comentário à parte, assim, tem um canal de YouTube que de vez em quando eu assisto de uma brasileira que mora na Turquia, chamado Sobrevivendo na Turquia. A Dani Bongiorno. Isso, ela mesma. O que eu acho interessante que ela fala é sempre que ela fala, os turcos não são árabes, eles são turcos, é outra etnia. E ela frisa muito isso, assim, de que... Tem árabe também, né? Talvez ela não sei se ela vai falar sobre isso, né? Tanto porque os árabes, na fase final do Império Otomano, né? Você tem a correspondência Marwan Hussein, a princípio eles se revoltam contra os otomanos pensando no Estado árabe, né? Lembrem de Lawrence da Arábia, ou aquele filme, um filme jordaniano que depois eu vou levar o nome. Então você tem um preconceito passado, mas também com os refugiados sírios, né? Muitos acolheram bem, mas a gente está falando de quase 5 milhões de pessoas que impactam em trabalho. Então, eles não só não são árabes, como tem que tomar cuidado que há um alto grau de preconceito. E a língua turca, o turco moderno, ele é muito mais parecido com o japonês ou coreano do que com o árabe, embora tenha palavras em árabe por conta do Islã, né? É uma das línguas urálicas, não é? Agora entrando um pouco no meu... É a língua mais difícil do planeta, Angela. Ela é de aglutinação, ela é de acomodação fonética, as palavras são gigantes, assim. Eu até hoje, assim, eu confesso que já tenho, sei lá, mais de 15 anos de relação com a Turquia e o meu turco não é perfeito. Porque eles falam, não, é matemático, é uma língua muito matemática, cara, não é? É matemática, mas matemática avançada, né? Eu acho que lembra, né? Mas assim... São cálculos diferenciais, são outros estilos. Final, uma coisa meio alemã é uma coisa, é uma experiência. Eu estudei um pouquinho de turco na pandemia, no Duolingo. Acho que eu estava, né, assim, pandemia, todo mundo fez alguma coisa muito fora do seu zona de conforto. Assim, a minha foi fazer turco no Duolingo. Deve falar melhor que eu, Anja. Olha, eu já não lembro muita coisa. Porque foi justo uma época que eu estava com vontade. Eu gosto muito de mergulhar, né? E na época eu estava pensando, quando acabar a pandemia, eu quero ir viajar, eu quero ir para a Turquia, eu quero mergulhar ali em Mar Egeu, não sei o quê. Vou aprender um pouco de turco. E acabou meu turco, ficou em, acho que é merhaba, que era o oi, assim, é meio por aí que ele parou. Aí parece com árabe, que em árabe é marhaba. Marhaba. Então... Justo. Então essas coisas vão ficando, né? Mas isso que você falava, né, da língua, então, a língua em geral que se falava no Império Otomano era o turco, ou não? Não. Então, a língua, a princípio, do Império é o turco otomano, né, que é um turco... O turco vem, né, das montanhas, Altai, Uraicas, enfim, né, a língua turco-guz, eu acho que tem um ramo, né, e tinha muito persa e tinha muito árabe, né, depois, quando foi o turco moderno, eles tiraram um pouco né, purificaram, digamos. Então, a princípio, você tinha, por exemplo, quando eu mexi nos arquivos do primeiro-ministro, que é tipo o Arquivo Nacional que fica em Istambul, você tem documentação em turco otomano como a documentação oficial. Mas os próprios diplomatas otomanos literalmente usavam a língua franca, que é francês, o que me facilitou muito a vida como pesquisadora. 60% da documentação está bem. Porque não é que é turco otomano com garrancho. Eu sou formada em árabe na UFRJ, eu consigo ler árabe, mas eu não consigo ler. Tem isso. Hoje a gente viaja pela Turkish e tudo mais, e chega lá no aeroporto, tá tudo escrito com letras romanas, e a gente acha que o turco sempre foi assim, mas não. E até os anos 20, é isso? Até os anos 20 ele é escrito com caracteres árabes, então realmente ler o turco otomano é um desafio ainda maior do que ler o turco moderno. Eu consegui um menino que traduziu do turco otomano para o turco moderno, né, na época da minha tese. Mas então você tem o turco otomano, que era a língua, digamos, né, dos otomanos de uma maneira geral, mas você vai ter nos grupos os dialetos. Então, por exemplo, os armênios, mesmo os armênios têm subdivisões, né? Não sei se vocês já conversaram com o Heitor Loureiro, porque você tem o armênio da Petit Armenie, da Cilícia, que é um pouco diferente, não sei se é do Cáucaso, de Istambul, mas enfim, você tem o armênio, língua armênia, você tem o grego, né, dos gregos ortodoxos, tem alguma coisa
literatura eu achava em italiano, por causa das estados italianas que tinham uma larga presença, Gênova, Florença, eles tinham colônias, Galata, então são chamados levantinos, né, que são católicos. Então, normalmente eles falavam ou francês ou alguma variação do que seria italiano. E os judeus otomanos, eles também vão ter várias línguas. Por exemplo, você tem os judeus romaniot, que são os primeiros judeus que ficaram no Império Otomano, que são de fala grega, que ficaram do Império Bizantino. Tem os judeus caraítas, que aí é boa que estou pensando qual era a língua que os caraítas falavam, mas acho que eles também falavam otomano. Só uma pausa aqui na fala da Monique para contar que a gente foi atrás de entender melhor as línguas faladas pelos judeus caraítas. E existiam dois grupos. Os judeus caraítas de Constantinopla, que falavam uma língua chamada Yevanik, um dialeto greco-judaico, mas tinha também os judeus caraítas da Crimeia. E esses falavam um dialeto turco-judaico chamado Karaim. E esses dialetos que incluem a palavra judaico, em geral, quer dizer que era uma mistura do hebraico, a língua da Torá, com a língua local. Aí vão ter os judeus sefaradim, que vão levar o ladino, mas aí vai ter os judeus mizrahim ou mustarabim, que são judeus de fala árabe. E nos Balcãs também vão ter dialetos. Eu tive ano passado pela primeira vez nos Balcãs, eu tive em Kosovo, e aí muitos vão falar ladino, porque tem muito sefaradim, mas alguns vão falar albanês, né, que é a língua local. Então, por isso que eu falei, tá tonto, é isso, porque é uma colcha de retalhos e tem a língua franca, em grande medida, né, digamos, o turco-otomano, porque a língua oficial do governo, né, pelo menos algumas pessoas dessas comunidades tinham que dominar para fazer a ponte, quando vai pagar imposto, receber algum firman, algum documento. Muitos acabavam falando, o grego era muito usado para negociações, o francês também. Então, assim, estudar a história otomana, eu mesma, assim, comecei a arranhar, porque precisa de habilidades linguísticas que eu não tenho. Tá mais na sua área, talvez, do que na Quem sabe? Quem sabe? Vou tentar voltar a estudar um pouquinho de turco, porque eu ainda tenho vontade de ir para a Turquia. Não fui, a pandemia já acabou, eu ainda não fui. Ainda vou. As séries e novelas podem te ajudar, cara, porque tem muitas boas, assim. Então, eu assisti uma chamada O Clube, que eu até ia deixar de indicação no fim aqui, que eu achei muito legal. As outras séries eu acabei não vendo tantas. Você tem alguma dica boa de novela ou série turca, Mari? Olha, The Club, né, Kulüp, é muito boa, sobretudo para quem se interessa pelos judeus, pelos gregos e também pelos gays, né? E se passa ali em Istambul, nos anos 1950, é uma série turca que pela primeira vez os judeus são retratados ali não como fascínoras que matam palestinos ou de uma maneira caricata. Então, assim, The Club é um marco, né? Enfim, tem o ladino que passa por ali, por isso que eu falei, mas ela se passa já na Turquia dos anos 50. Agora, tem duas séries turcas recentes, aliás, séries e filmes turcos, para mim, são dos melhores do mundo. Os próprios turcos consumiam novela brasileira até o Clone. Depois do Clone é quando a própria indústria turca, eles vão começar com chamados dizilar, né, que são as séries, junto com a Coreia. O drama não é fortuito, né? Tem algumas, por exemplo, aquele Milagre na Cela 7, é um filme turco, que é uma versão de um filme sul-coreano, né? É muito legal isso, né? Porque eles criam toda uma linguagem. Então, assim, as duas que eu mais recomendo tem uma nova que se chama Enciclopédia de Istambul. Pode botar o Ticho ali do lado, né? Porque, assim, você precisa chorar, né? O Milagre da Cela 7 é triste, né? Muito nossa, triste. o filme, eu gostei do filme, achei bonito. Eu assisti na pandemia. Eu gostei do filme, assisti o filme, mas, nossa, você assiste, tipo, caiu um cisco no olho, assim, aí de repente, nossa, são muitos ciscos no olho. O Clube eu não achei triste, eu achei uma série bonita e bem sensível, né? Mas ela não tem, acho que a tristeza. O Clube. Ah, sim. Ela não você precisa entender um pouco, ela é meio complexa, né? Mas ela não é de chorar, assim, né? Tipo o Milagre na Cela 7, que é de, nossa, esse eu chorei. É porque aí você teve tinha uma época que aqueles novelões, que até a TV brasileira começou a comprar e tá fazendo muito sucesso aqui na Band ou na própria Globo, que são aquelas novelas, sei lá, Gilnush, eu não sei como é que foi traduzido, Mil e Uma Noites, enfim. Aí depois elas vão começar a ter uma série histórica, muito Império Otomano, né? Magnifique, que agora tem uma que eu gosto muito, que não é turca, ela é italiana, mas é muito boa, que é El Turco. É italiana? É italiana, porque não teria sexo
complexo se fosse turca, porque é o Can Yaman, é o Can Ah, o Yaman. Can Yaman eu sei quem é. Eu gosto muito del Turco porque é histórica. Ela passa ali logo depois da segunda tentativa de tomar Viena, em 1683. Aí um turco que foi um janízaro, que foi para os Alpes italianos. Alpes italianos, acho que é isso. Eu acho muito legal. E tem também a outra, além a Enciclopédia de Istambul, que eu adoro, é o Oito em Istambul, na Netflix. Que são duas séries que mostram a complexidade de Istambul, que são, enfim, essa é um país muito polarizado, né? Turquia de uma maneira geral hoje, né? Entre aqueles que ainda pretendem ter uma Turquia seguidora do Atatürk e o que o Erdogan está criando, né? Então, eu acho que essas duas séries mostram também esse desafio, sobretudo essa Enciclopédia de Istambul, que é muito bonita, que é uma menina que vai acho que é Amácia, no interior, para Istambul, que é muito comum isso, de você fazer a migração com Istambul como uma cidade de possibilidades de estudar, e as universidades na Turquia são muito boas, e a senhora que recebe ela, que na realidade quer migrar para Paris, né? Então, a Istambul também, com aquela cidade fascinante, que ninguém é de lá, né? Nunca estão sempre ali, ou chegando, buscando, né, ascender, ou já cansadas, que é uma cidade muito complexa, sei lá, 15, 16 milhões de habitantes querendo ir embora. Então, fica a dica aí das 3 séries, né? Enciclopédia de Istambul, o Istambul e também El Turco. Essa El Turco tem propaganda na Globoplay direto, sempre aparece. Vou dar uma chance. Mas você estava falando da questão, né, do que o Erdogan quer fazer, da Turquia do Atatürk e um pouco do Império Otomano. Eu queria chegar nisso, de quais são as diferenças entre o que o Erdogan tenta fazer, o que seria a Turquia do Atatürk. Mas antes da gente chegar nisso, só a parte que eu queria te perguntar, a gente estava falando um pouco disso antes de começar a gravação, e como era durante o Império Otomano, que são esses 6 séculos, né, que você fala no começo aqui do episódio, como era a vida da comunidade judaica nesse Império Otomano? Que liberdades, que restrições tinham? Como se desenhava isso? O Império Otomano vai manter uma prática que já existia nos 2 impérios muçulmanos prévios, né, o Império Omida e o Império Abássida, que nos impérios muçulmanos eles chamavam de Ahl al-Kitab, né, de povo do livro, mas no Império Otomano vai ser chamado de Millet, quer dizer, os povos do livro, judeus e cristãos, né, aqueles que vêm antes dos muçulmanos, que seria o terceiro povo do livro, mediante um imposto, né, chamado jizya, eles ganhavam o status de dhimmis, né, de protegidos. Então, você vai ter essa questão não só do pagamento do imposto, como também, quem fala sobre isso é o Bernard Lewis, a sacralidade do contrato, né? Então, uma vez que o Império Otomano tem poucos casos do Império ir contra essas minorias, porque tem esse acordo, porque os muçulmanos seriam os terceiros que seguiriam um outro livro, né? Mas que respeitariam. Então, assim, tem que pagar o imposto. Às vezes falam que, para a gente também não idealizar, o pagamento do imposto, às vezes você ganhava um tapa na cara, você não podia ter a sinagoga, você podia manter, mas ela não podia ser muito ostensiva, tinha que ser mais discreta, a roupa que você usava, enfim, é óbvio, né, que você não pode idealizar, mas de uma maneira geral as comunidades essas, né, mediante o pagamento do imposto, elas tinham alto grau de autonomia, você tinha normalmente uma liderança, no caso dos judeus o Raham Bashar, ainda tem na Turquia, né, que é o líder, com algumas pessoas próximas que ajudavam a fazer essa conexão, quer dizer, pagar o imposto e lidar diretamente com a elite otomana e mesmo com o sultão. Mas para baixo, no dia a dia, isso é muito fascinante, Ângela, porque a comunidade, como é que você vai casar, como é que você vai separar, como é que você vai enterrar, que festas você vai fazer, tinha grande autonomia. Então, assim, você tinha tinha um segundo imposto para bancar a sinagoga, para bancar os órfãos, os reféns também, tinha muito refém em navio nessa época, sobretudo na cidade de Salônica, as cidades do norte da África tinham muitos judeus, e às vezes tinha isso, né, nas guerras, de levar como botim de guerra, enfim, escravizados. Então, você vai ter, obviamente, a peculiaridade de como lidar com aquela realidade, mas as comunidades, elas tinham grande autonomia e, normalmente, você vai ter, por exemplo, em Istambul, o bairro de Fenar era o bairro grego, até hoje está lá o Patriarcado Ortodoxo Grego, o Vaticano dos gregos, o lugar mais importante dos gregos não fica em Atenas, né? Fica, que eles chamam ainda de Constantinopla. Do lado tem Balat, que ainda tem uma sinagoga do século XVI, que é a Harida, dos judeus de Ohrid,
e ali era o meio que você tinha os bairros judaicos de uma maneira geral, né? O Orhan Pamuk, nos romances dele, ele fala um pouquinho sobre isso, que era também para você manter a prática, o Shabat, essas questões todas, mas alguns judeus conseguiam ascender, por exemplo, Salônica. Salônica é um caso fascinante porque foi uma cidade que teve maioria judaica. Aí o que é interessante de Salônica, porque tem a sinagoga dos judeus de Lisboa, dos judeus de Aragão, É tipo o Bom Retiro, que tinha a sinagoga dos húngaros, a sinagoga de não sei quem, a sinagoga dos poloneses, a sinagoga do pessoal da Bessarabia. O mais interessante, Theo, é porque, em grande medida, são sefaradim, mas dentro dos sefaradim tem distinções. Inclusive, eu sabia, até começar a estudar a história otomana, porque tinham muitos judeus que tinham se convertido ao cristianismo e que, quando chegam no Império Otomano, eles vão se reconverter, eles vão meio que descobrir o judaísmo. Então, Salônica tem um livro maravilhoso do Mark Mazauer, que se chama Salônica, Cidade de Fantasmas, né? Que ele faz a biografia da cidade de Salônica e ele conta um pouco sobre isso. Então, assim, só para dizer que você tinha alto grau de autonomia, mas dentro da comunidade vai ter muita discussão, e eu acho que o ápice das discussões da comunidade judaica é no século XVII, quando você tem o caso do pretenso Messias, né, que é o Shabbatai Tzvi, porque o Império Otomano normalmente ele não se metia nas questões religiosas das minorias de uma maneira geral, mas quando tem um judeu que fala que ele é o Mashiach, né, que ele é o Messias, e ele começa a pregar, vai para, eu já não sei se ele é de Izmir, aí vai para Salônica e roda, e começa a vir gente, sei lá, do que seria a Ucrânia, aquilo, e começa a impactar na vida do Império de uma maneira geral. Aí o Império Otomano se mete e faz um processo contra ele e fala: amigo, você tem que escolher, você quer morrer ou você quer converter ao Islã? Aí ele converte ao Islã, e aí vai passar os últimos anos, a princípio, como muçulmano, mas aí deixa um outro ramo de judeus, que não é exatamente judeus, a gente chama de cripto-judeus, que são os Donmes. Que nem aqui no Brasil a gente tem os marranos, né, que eram cristãos para fora, mas mantinham o judaísmo para dentro. Ainda hoje na Turquia, sobretudo em Salônica, falam dos Donmes, né, que eles são muçulmanos para fora, mas manteriam algum judaísmo. Estou falando, se você fica tonta. Então, assim, acho que o caso que mais chama atenção, assim, de que o Império Otomano se mete no judaísmo, num primeiro momento, é o caso do Shabbatai Tzvi, e depois com o sionismo nascendo, o Sultan Abdulhamid II também vai ficar atento, mas não vai ser um grande issue. Não sei se eu fui abrindo aqui. Eu tô sentindo necessidade de um mapa, talvez. Eu Não, tentando na minha foi cabeça ótimo. localizar. Aliás, falando nisso de mapa, outro dia eu estava dando uma aula, acho que foi anteontem, terça-feira, eu estava dando uma aula, e aí, de repente, eu comecei a perceber que a aula virou muito geográfica, porque eu citava países e tudo mais. De repente, eu olhei para a turma, eu falei: gente, vocês precisam de um mapa, né? E aí eu fiquei lembrando, assim, a mente do TDAH, né? Eu já comecei a pensar quando lá nos anos 90 eu fazia a quinta série e chegava a professora de geografia e a de história cheia de mapa na mão, e ia pendurando os mapas à medida que ia explicando. E eu pensei: a gente precisa disso. E aí você para na hora para buscar ali na internet e tal, mas não é a mesma coisa, e eu realmente não pensei que a minha aula fosse se tornar uma aula tão cheia de mapas. Mas voltando aqui, falando em mapa e geografia, tem um momento em que a Monique falou da cidade de Constantinopla, que ainda os gregos chamam de Constantinopla e os turcos chamam de Istambul. Como que se dá essa mudança? Istambul é mais ou menos um apelido para a cidade de Constantinopla. As palavras são meio que interligadas, mais ou menos, sim ou não? Como é que funciona tudo isso? Uma nota de rodapé gigante no meu livro da tese, porque na realidade não tinham, nem o Império Otomano tinha um nome, eles usavam várias terminologias, nem a cidade, o nome antigo era Constantinopla, né, cidade de Constantino, então vai aparecer oficialmente esse nome, mas se falava muito Estenpoli, em grego, Estenpoli é para a cidade, então a corruptela de Estenpoli vira Istambul. Então Istambul, que os gregos não usam, é uma palavra grega, entendeu? Que interessante. É como em Minas e em interior. Campinas. Você fala: hoje eu preciso ir na cidade, tipo, resolver eu preciso um negócio. na cidade significa que você vai no centro, você vai na parte principal. Em Guarulhos, as pessoas têm essa mania de falar: eu vou para Guarulhos hoje. E eu cresci lá e eu falava: mas a gente está em Guarulhos. E falar eu estou indo para Guarulhos significa para o centro de Guarulhos. Mas eu vou fazer
uma distinção, já que a gente não tem um mapa aqui, né, Théo? Mas se você pensa a Constantinopla histórica, quem for pegar aquela, tem outra série, Ângela, que é o The Rise of Empires Ottoman, a Ascensão do Império Otomano, tem na Netflix. Fantástica, Os primeiros fantástica. 3 episódios são sobre a tomada de Constantinopla. E aí a Constantinopla histórica é aquele triângulo que tem um braço no Chifre de Ouro, um braço no Mar de Mármara e tinha as muralhas teodosianas protegendo e conseguiu proteger a cidade de, sei lá, centenas de tentativas de domínio. Então essa cidade, a gente que hoje é basicamente Sultan Ahmet e Fatih. Quem vai fazer turismo em Istambul tem, sei lá, 2 dias, vai ficar lá. E seria a Constantinopla histórica. Mas a Istambul de hoje, ela passa as 2 margens do Chifre de Ouro e ela tá na Ásia também. E isso é fascinante. É uma cidade que está na Ásia, está na Europa, né? E mesmo na Europa, ela vai, os 2 lados, ela vai chegar do Mar Negro ao Mar de Mármara. Ela é fascinante. Então, quando você fala Istambul, da República da Turquia, ela é muito mais ampla do que a Constantinopla histórica, onde eu falei que bairro, né? O bairro de Balat, dos judeus, o bairro de Fanar, dos gregos, né? E onde fica lá o Topkapı, a Blue Mosque, né? Enfim, aqueles must-see, aqueles lugares que todo turista aqui vai. Fazendo um paralelo meio rabiscado aqui, é mais ou menos quando a gente fala da Jerusalém histórica, que é a cidade antiga, que a gente chama, e toda a Jerusalém que existe hoje, que é completamente muito mais ampla e tudo mais, ou como quando a gente fala do centro histórico de São Paulo, que era a cidade de São Paulo, e que depois vai crescendo, até que a cidade de Santo Amaro vira parte da cidade de São Paulo e vira um bairro de São Paulo, mas era uma outra cidade. A cidade cresce tanto que engolfa outros lugares e vai se tornando cada vez maior. Isso para o nosso ouvinte ter mais ou menos a ideia do que é esse crescimento, que é absolutamente natural, tanto na Idade Antiga quanto na Idade Média. Na Idade Média menos, porque, enfim, as cidades são mais muradas por outros perigos, e nas cidades modernas isso aconteceu o tempo todo. E esse crescimento de Istambul, ele se dá sobretudo nesse período final do Império e essa transição para a República, que é mais ou menos o período que Jerusalém começa a crescer, com o sionismo no final do século XIX e essa ampliação, já que a parte antiga estava na mão, sobretudo ficou na mão dos árabes, mais tarde, depois com a Guerra da Independência, na mão dos jordanianos e tal. Então a cidade teve que crescer para outro lado, e depois com a unificação ela fica uma cidade muito mais ampla do que é. Não, só um parêntese que as muralhas, a gente não se dá conta, né? Mas as muralhas da Cidade Velha foram construídas no século XVI por Suleiman, a Canune ou Magnífico. Então são muralhas o Magnífico. Na realidade, a cidade, a gente sabe que Jerusalém foi, né, destruída e tal, mas a que ainda se mantém do que a gente chama de Cidade Velha é do Suleiman. Então, isso. Não, parênteses importantíssimo. Otomana, né? A gente às vezes vê nos mapas que tem o mapa das muralhas e tem um tracejado. E o tracejado é da muralha anterior, a muralha da Idade Antiga mesmo, da época judaica. Tem coisas que são consideradas, do ponto de vista judaico, como dentro da cidade antiga, mas que teoricamente elas estão fora, na prática elas estão fora das muralhas que a gente tem hoje, porque na verdade as muralhas foram construídas pelo Suleiman. E também tem isso, né? Você falava das mudanças de capital. O sultão também não se sentou sempre em Istambul ou Constantinopla. Mesmo depois que Istambul tem essa centralidade no próprio império e tudo mais, o sultão às vezes se sentou em lugares diferentes, né? Bem assim, a primeira capital otomana foi Bursa, ali em 1300 e alguma coisa que, obviamente, eu estou no climatério, minha mente está confusa, mas ali no século XIV. Aí a segunda capital, eles atravessam os estreitos e vai ser Adrianópole, Edirne, que é uma cidade que, tipo Bursa, o pessoal ainda faz turismo, que é fascinante, né? No final da Rota da Seda. Você tem, inclusive, ainda em Bursa, as tumbas dos 2 primeiros sultões, né? De Osman, o Império Otomano vem de Osman, né? Osman, o primeiro, Osmanolu. Então, você tem a tumba dele e de Orhan. Osman e Orhan, a tumba é linda. Você visita até em Bursa, que foi a primeira capital. Aí Edirne é uma cidade que hoje é tríplice fronteira. Turquia, Bulgária e Grécia teve muito terremoto, então muitos prédios históricos foram danificados, e também pela sensibilidade não se fala tanto, mas Edirne, ela foi uma segunda capital muito importante, Theo, porque nessa fase os otomanos estavam avançando para dominar territórios europeus.
Deus. Então, Edirne era um posto avançado para, enfim, para tentar tomar Viena, aquelas coisas todas. Mas o alvo sempre foi Constantinopla. Desde o século VII, os árabes já queriam Constantinopla. E aí, de fato, nesse dia que a gente está gravando, dia 29 de maio de 1453, o sultão Mehmed II tomou a cidade de Constantinopla. Então, a partir do dia 29 de maio de 1453, Constantinopla vai ser a terceira e definitiva capital do Império Otomano. A gente só vai ter mudança para Ankara, ou Ankara, que fala em português, em 1923. Aí é outra história, né? Que é meio a Brasília, eu estou em Brasília, né? Que aí muda a capital para o coração da Anatólia, que foi a Resistência, e aí muda o nome da cidade de Constantinopla para Istambul, mas Istambul ainda mantém até hoje o status de capital cultural, financeira, mas na prática todo o esquema de poder, os símbolos das instituições estão em Ankara. Então, a princípio, são as três capitais e Constantinopla, boa parte do Império Otomano, os sultões vão morar num palácio fascinante que é o Topkapı, que é um palácio diferentão, ele tem vários pátios e tal, até o século XIX. Aí no século XIX eles começam a sair, vão para o Dolmabahçe, para o Yıldız, aí tem outros palácios que aí já estão se modernizando. Tinha alguns sultões que gostavam de Edirne, que aí passavam temporadas em Edirne e tal, mas de uma maneira geral, a partir de 1453, e o sultão Fatih Mehmet, né, o Mehmet o Conquistador, ele tomou Constantinopla em 1453, mas ele governou até 1481. Então ele foi o cara que meio que modernizou esse negócio Gran Bazar, né, o Topkapı. A gente vai ter essa estrutura, você fecha os olhos e pensa um pouco naquele landscape, né, de Istambul, com aqueles minaretes. A partir daí, se estabelece que os sultões vitoriosos em batalhas, eles podem construir complexos, não é só uma mesquita, uma souk kitchen, né, que é uma cozinha para os pobres, um caravanserai para os viajantes. Então, você começa a ter, a partir do sultão Mehmet, deve ter uns 4 ou 5 grandes complexos, aqueles minaretes gigantescos, e aí, sim, tudo para falar que Constantinopla é a derradeira, né, de fato, a última capital. E o restante, onde esses sultões passavam, era mais casa de veraneio. Acontece o seguinte, é que para eles se tornarem sultões, eles tinham que passar temporadas, talvez você já esteja falando, porque quando estavam se tornando adolescentes, eles iam com a mãe e com alguma entourage para algumas cidades para ganhar experiência de gestão. Conha, Amácia, eu não me lembro exatamente. Então, eles iam fazer como se fosse um estágio. Exatamente. Estágio de governante. Porque só se torna sultão aquele que é fratricídio, né? Aquele que consegue matar todos os outros. Então, eles leve, têm né? É trágico isso. Ficou leve o clima agora. Vamos fazer o clima ficar um pouco melhor. Eu achei uma coincidência fantástica essa da data, que a gente esteja gravando na data da conquista de Constantinopla, sem nem ter pensado sobre isso. O lado rabínico vai querer falar que tem alguma coincidência que não estava vista, mas que auspicioso, surpresa, né? Uma surpresa muito gostosa essa de saber que hoje é a data boa. Muitas vezes a gente grava episódios pensando numa data, a gente grava antes pensando em lançar na data específica. O do Felipe, do genocídio armênio, né? Que a gente gravou em janeiro e foi em abril. Exato. E hoje a gente tem essa oportunidade de gravar, por acaso, no próprio dia, como se tivesse sido combinado. Uma coisa fantástica. Mas isso do fratricídio, a Monique tinha comentado, eu tava contando pra ela antes de a gente começar a gravar, que eu ouvi o episódio que ela gravou pro História FM sobre o Império Otomano, e ela fala isso do fratricídio, eu tinha me lembrado. Mas disputa por poder desde a antiguidade até hoje em dia, assim, nunca é um negócio muito leve, né, de quem vai ser o governante. É uma questão mongol, porque o Império Otomano também, eu não falei sobre isso, eles são descendentes dos mongóis. A Crimeia, que o Putin está falando para todo mundo que sempre foi russa, na realidade a Crimeia foi otomana, e a legitimidade que ela tinha no Império Otomano até o século XVII é que ela era a descendente da Horda Dourada mongol, a dinastia Gilray, né? Então você tinha a tradição mongol e depois turca, aquela série horrorosa, essa eu não gostava, gente, que é o Ertugrul. Vocês viram? Na pandemia, muita gente veio estudar comigo, que é uma série de, sei lá, de 400 episódios sobre o pai do Osman, que é justamente isso. Essa prática do fratricídio, tinham outras culturas que tinham, e a narrativa do Império Otomano e desses grupos é que era melhor você ter a própria dinastia ali lutando e resolvendo quem ia ser o sucessor do que fazer guerra
guerra civil. É estranho para a gente no Pequena século XXI. família, né? Mas enfim, tem algumas peculiaridades do Império Otomano, essa questão do fratricídio é uma que assusta, mas isso tudo para explicar que muitos foram, antes de ir para a capital, dominar a capital, eles tiveram experiências de microgovernos, digamos, ali, em outras cidades. Bem interessante. Agora, você trouxe a Crimeia, eu queria lembrar da Guerra da Crimeia do século XIX, que também o Império Turco vai lutar dentro dessa guerra, e muita gente fica se perguntando o que a Turquia tinha a ver com essa guerra. E está meio que explicado a questão toda. A Turquia também se vê, na época, a Crimeia já não era parte da Turquia, salvo engano, certo? Na realidade, o Império Otomano perdeu, digamos, né? A Rússia começa a ascender, o Império Russo ele nem existia praticamente quando o Império Otomano está ascendendo. Começa a ascender no século XVII e vai começar a se tornar uma ameaça, sobretudo porque o Mar Negro era um lago otomano, inclusive com muitos muçulmanos, com circassianos, com os próprios tártaros, né, da Crimeia e tal. E aí os russos começam a avançar ali, sobretudo com Catarina Grande, vão começar a brigar por espaço, e a Crimeia, agora eu não vou lembrar da data, mas a Crimeia vai ser, num primeiro momento, ela vai ser independente. Eu lembro sempre do caso do Texas, nos Estados Unidos, que primeiro ficou independente do México e depois os Estados Unidos anexaram. A Crimeia é isso. Primeiro, oficialmente, ela está independente do Império Otomano e depois a Rússia não só vai anexar, como vai começar a russificar. Então, vai ter sempre essa história. O maior otomanista, o cara que me fez morar na Turquia para estudar lá, era o Halil Inarjuk. A família dele era tártara da Crimeia. Então, você tem, inclusive, tem essa coisa que eles são longevos, né? O Halil Bey morreu com 100 e poucos anos, né? E aí sim, no século XIX, já não faz parte do Império Otomano, a guerra vai se dar por outra questão entre 1853 e 1856, tinha a ver com Jerusalém, né, Theo? Mas o cenário, o teatro de guerra vai ser a Crimeia, e aí os otomanos vão estar junto, é um marco, o começo do meu livro é sobre isso, porque pela primeira vez a gente vai ter otomanos com franceses, britânicos e sardenhos contra os russos. Então é a primeira vez que o Império Otomano é reconhecido como uma potência. E é uma guerra muito importante, porque vai ser a primeira vez que vai ser fotografada, né? Vai ser a época que os britânicos vão levar telégrafo, estrada de ferro. Então, ela é um marco muito importante nesse sentido, né? E o Império Otomano ganha essa guerra, digamos, né? Dos russos, e aí, mas porque está aliado, né? Com as potências. Então, enfim, a Guerra da Crimeia, isso tem uma historiografia interessante, né? Mas eu acho que é uma das questões mais interessantes do ponto de vista a Crimeia. Eu acho que é uma acaba sendo alvo de uma guerra que nunca terminou, no final das contas. Ela termina, mas não termina, porque sempre volta à baila, sempre volta ao assunto. É mais longevo que o conflito Israel-Palestina, é mais longevo do que outros. Talvez seja mais longevo do que toda a disputa que a França e a Alemanha tiveram sobre a Alsácia. Eu não sei se é mais longevo, mas eu acho que está pau a pau ali e o território passando de um lado para o outro, mas enfim, vamos voltar para a Turquia. Pop-up, né? Porque é muita coisa fascinante e muito atual. Então, você já está fazendo o meu ponto. Por que é importante estudar a história otomana? O Putin fala um negócio hoje que, se você não estuda a história otomana, você compra. Quando ele fala sempre amor, aquilo ali era tártaro, né? É outra coisa. E isso é muito impressionante, né? E agora a gente acho que chega no que eu queria, tinha aberto antes ali o gancho, né? Pra gente retomar agora, que é o que o Erdogan está querendo fazer e o que foi o Atatürk, né? Ou na verdade, quem foi, né? Atatürk, Kemal, como é que era? Eu tenho um artigo na revista Malala, da USP, que é de Atatürk a Erdogan, a República da Turquia em 3 tempos, porque, a grosso modo, você pode dividir a história da República da Turquia, que nasceu em 1923, em 3 fases. A primeira fase, de 1923 a 1938, é o período do Atatürk, né? Mustafa Kemal Atatürk é o pai fundador da República da Turquia. Ele é de Salônica, inclusive, essa cidade que teve maioria judaica, mas ele, enfim, não era judeu, ele era de família muçulmana, ele foi estudar na escola militar, vai viver aquela fase final otomana ali, né, tentando, no primeiro momento, participar com jovens turcos no que seria, enfim, a salvação do Império Otomano, mas quando vê que a situação, né, que o Império está se desfazendo,
dizendo, ele vai ser aquele que vai forjar a República da Turquia, a chamada Guerra de Independência, né, para a Grécia, e mesmo invasões italianas ali na Anatólia, enfim. Então, Atatürk, ele vai, enfim, nesse período que ele governa, a gente vai ter chamadas revoluções kemalistas de Atatürk, que é justamente, né, Theo, mudar o alfabeto, né, quer dizer, vai usar letras latinas, mas a língua ainda vai esvaziar também, né, você tem em Ankara esse Museu das Civilizações Anatolianas, né, vai ressignificar a história. Não quer mais saber de Império Otomano, tudo que era patrimônio otomano deixava apodrecer. O Pamuk fala sobre isso no livro dele, Istambul. Deixava as casas dos pachás, né? Não, agora a gente descende das civilizações anatolianas, que eram os frígios, os hititas. A gente vai buscar os irmãos turcos, né? Da língua turca, a língua sol, todas as línguas, todo mundo vai ter isso, né? Todas as línguas derivam do turco. Então ele vai mudar o alfabeto, vai reforçar uma história, né, mais túrquica e ligada às civilizações anatolianas, vai afastar o Islã, não pode apagar, a gente tem 99% da população muçulmana, porque vai ter as mudanças de populações e tudo mais, genocídio armênio, enfim, mas ele vai, então, mudar o alfabeto, secularizar, modernizar, abolir o fez, enfim, vai fazer da República da Turquia algo mais ligado, apesar de ainda, né, 99% da população muçulmana, mas voltada para a Europa e para o Ocidente, né? E o Atatürk governa até 1938 e falece em 1938, tem lá, acho que nunca sei se é 8 ou 10 de novembro, lá no Palácio Dolmabahçe, tem a caminha, né, onde ele morreu. E aí, no período entre a morte dele até o início do século XXI, a gente vai ter, no primeiro momento, o Ismet Inonu, depois Adnan Menderes, os militares, enfim, não vou entrar aqui, mas você tem um período que são aqueles guardiões do que era o projeto do Atatürk. Os militares vão ser, em grande medida, os guardiões. Então, vão ter 3 golpes militares, diferentes da gente, golpes mais pontuais, mas enfim, então tem essa meiuca ali, e a República da Turquia, ela pode mudar o momento geopolítico, ela é muito importante, porque quando vem a Guerra Fria, a gente vai ter ali os estreitos, a gente tem fronteira, né, a Turquia tem fronteira com a Armênia, com o Azerbaijão, com a Geórgia, com as repúblicas soviéticas, né, tem o Estreito de Bósforo, né, fronteira com a Bulgária, então a Turquia vai entrar no Plano Marshall e vai fazer parte da OTAN, desde 1952, então a gente tem essa meiuca ali, e a Turquia, né, os militares ali como guardiã. Até que isso, o Islã proibido, né, os militares não deixavam, a gente é ocidental, a gente é moderno, mas tem uma luta interna de vários grupos que falando, olha, a gente já tem maioria muçulmana, a gente precisa que o Islã faça parte do panorama político. E é nesse afã que a gente vai ter a ascensão do Recep Tayyip Erdogan, né, que é um cara, ele nasceu em Istambul, a família dele vem do Mar Negro, é uma família religiosa, e aí ele faz parte daqueles vários partidos que começam e não vão adiante com uma narrativa islâmica, foi prefeito de Istambul, isso é um marco muito importante, né, a cidade mais, a gente falou que não é capital, mas né, quem consegue governar Istambul tem muita experiência, foi um bom prefeito, Istambul é um laboratório, e aí foi preso porque teria declamado lá uma poesia tida como islamista, e aí tem toda essa história, em que medida que foi na prisão, que ele foi era para ficar 10 meses, ficou 4 meses preso, e aí ele faz ele se reinventa, cria um partido político, falando, olha só, na Alemanha não tem um CDU, né, que é cristão democrático, por que na Turquia não pode, né? E aí ele vai criar o AKP, que é o Adalet Kalkınma Partisi, o Partido Justiça e Desenvolvimento. Ganha as eleições em 2002, e aí, só para a gente amarrar, desde 2002, ele não pode assumir no primeiro momento, estava de quarentena lá, porque falou as coisas islamistas, ele assumiu em 2003, a gente está em 2025, e ele foi mudando, é um caso clássico de como a democracia morre, porque apesar de oficialmente, sempre uma democracia problemática na Turquia, né? Mas como ele vai primeiro-ministro, aí faz referendo, aí muda a Constituição, vira presidente, enfim. Então, nesse exato momento, ele já está no segundo mandato como presidente, e aí qualquer outra liderança que tenha surgido nesse momento, que tenha sido até aliado dele no passado, Ahmet Davutoglu, o Abdullah Gül, ele foi limando, e sobretudo nos últimos anos tinham 2 grandes ameaças, né? Um era o Demirtas, que era um curdo, um advogado de direitos humanos que ele já conseguiu prender, e recentemente o prefeito de Istambul, o Ekrem İmamoğlu, um cara muito bem preparado, mais uma vez prefeito de Istambul, mais novo, a família também vem do Mar Negro, a mãe usa hijab, então Erdogan tinha muita dificuldade em desqualificar, o cara já está preso aí há alguns meses e a gente viu uma grita, eu mesma fui para a mídia, mas infelizmente eu acho que a Turquia ela é muito importante para o panorama geopolítico atual e o que o Erdogan vai fazer com o İmamoğlu ou com a população, o mundo não está muito interessado. Então, assim, só para resumir, a gente teve o Atatürk, fundador, e no primeiro momento uma Turquia moderna, europeizada, e aí
depois os militares e outros políticos mantenedores, em grande medida disso, sendo que a Turquia está ali na Guerra Fria e tal, e o Erdogan vem com uma outra narrativa, e o Erdogan está reformulando a República da Turquia nos moldes dele, mas tem resistência, tem uma sociedade civil muito sofisticada, mas infelizmente, aí é o meu lado meio pessimista, né? Apesar de eu acompanhar, dar todo apoio, eu acho que essa sociedade civil, os que resistem, não tem muito espaço, porque a Turquia é muito importante justamente pela guerra na Crimeia, pela guerra na Ucrânia, pela toda a geopolítica do Oriente Médio, e eles são grandes produtores de armamentos no momento que a Europa está se rearmando. Então, tem sempre que falar de história e geopolítica, né? É como quando a gente fala de arqueologia, né? Muitas vezes as pessoas, sobretudo no Oriente Médio, alguns arqueólogos dão palestras e para o público laico em arqueologia, e em algum momento se toca numa questão política, numa questão de geopolítica até, e as pessoas falam, mas isso é arqueologia ou política? E aí todo arqueólogo responde a mesma coisa. Toda arqueologia é política. Todo Estado Nacional que investe em arqueologia, ele investe em arqueologia por um motivo político. Ele tem uma agenda ao fazer tudo isso. Agora, curioso a gente ver essa figura do Atatürk, esse cara modernista e que quer trazer essa modernização e tudo mais. Começa a governar em 1923 e aqui é onde as coisas começam a ficar um pouco, né, que é o final desse império, o começo dessa república. É 1915 a 1923, é onde a gente tem o genocídio armênio. Vamos tentar desembaraçar, já que a gente teve o episódio sobre o genocídio armênio há pouco tempo, tentar um pouquinho entender qual que é o papel do próprio Atatürk ou dos jovens turcos como um todo dentro desse genocídio e, enfim, tentar desembaraçar um pouco tudo isso, porque tudo isso é muito... É uma parte super complexa dessa história e que resulta em como a Turquia lida até hoje com a questão do genocídio armênio e não admitir que é um genocídio e tudo mais, porque está na base da fundação dessa República Turca. A gente está falando que hoje é 29 de maio, mas a gente está aqui nos 110 anos, né, do genocídio armênio, tá? E eu acho muito importante falar que durante muito tempo, eu evitava esse tema, inclusive no meu livro, eu fiz uma nota de rodapé sobre isso, fui instruída na própria República da Turquia quando eu estudei lá, porque a República da Turquia, ela não só não reconhece o genocídio armênio, como você pode ser processado. Fala so-called Armenian Genocide, ou assim chamado genocídio armênio, e você tem precedentes de figuras do porte do próprio Orhan Pamuk ou da Elif Shafak, que são os maiores escritores turcos, que foram processados por ataques à Turkishness, né? O Pamuk, pouco antes dele ganhar o Nobel de Literatura, né? E a Elif Shafak por causa do livro dela, A Bastarda de Istambul. Então, assim, primeiro, eu sempre faço esse disclaimer, eu fiz um evento recentemente com a maior autoridade em genocídio armênio, a pessoa que me apresentou, o Felipe Nobre Figueiredo, que é o Heitor Loureiro, né? Acho que nós somos nerds aqui no Brasil, né? Que estudam isso, e a gente se aproximou, o Heitor e eu, a gente se aproximou justamente, eu estudava Império Otomano, o pessoal falava romano, e ele estudava armênios, o pessoal falava romeno. Aí a gente sei lá, eu escrevi um texto na revista de história, o Heitor me achou, são há 15 anos de amizade, então eu acho importante fazer esse disclaimer, que na Turquia você tem que tomar cuidado e que a gente está nessa data redonda. E Israel também tomava muito cuidado, porque tinha boas relações com a Turquia. Nos últimos anos, sei lá, desde 2009, a coisa foi pelo ar, e saiu um livro, que eu acho que é a melhor resposta para o que você está perguntando, de dois grandes historiadores israelenses, eu tive a oportunidade de conhecer os dois. Um é o Dror Zeev, que é um grande otomanista, um dos maiores otomanistas etol, que é israelense, professor da Ben Gurion, e o Benny Morris, que a gente conhece o Benny Morris, né, porque fala lá do nascimento de Israel e tudo mais, mas os dois se juntaram, os dois professores da Universidade de Ben Gurion, e publicaram um livro pela Harvard Press, University Press, que se chama 30 Years of Genocide, que na realidade, né, existe essa ideia de que não foi só um genocídio armênio, que existe um projeto dessa elite na fase final otomana, sobretudo quando você pensa ali no Comitê União e Progresso, que vai ser os jovens turcos, aí tem várias discussões, né, que seriam os armênios em particular, mas gregos, então porque a gente vai ter o genocídio armênio, que aí a gente usa a data do dia 24 de abril de 1915, mas na realidade
verdade, né? Um processo mais amplo. A gente tem trocas de populações, os gregos, né? Quer dizer, em 1923, gregos que estavam na Turquia foram para a Grécia e turcos que estavam na Grécia foram para a Turquia. Só que são muito mais gregos, até porque, né? Você tem... Hoje mesmo eu vi um grande amigo meu, o Amin Tarzi, a gente se conheceu na Brandeis, ele tem uma casa em Bodrum e ele foi numa daquelas ilhas que tem um monte de casas abandonadas dos gregos que justamente fizeram essa troca. Então, assim, o que acontece nessa fase final, por razões complexas, inclusive os dois grandes otomanistas judeus negavam o genocídio armênio, que era o Bernard Lewis e o Stanford Shaw. Stanford Shaw teve a bomba na casa dele, na Califórnia. A Califórnia tem muito armênio. Então, assim, a gente está falando de temas literalmente bombásticos, a questão do genocídio. Agora, finalmente, a gente tem, enfim, ainda tem muita complexidade. Eu sempre me livro dessas discussões falando, tem o Heitor Loureiro, tem o David Bloxham, né? Tem outros, agora o Gene Rogan, né? A gente tem pesquisadores sérios, inclusive armênios, né? Se debruçando sobre isso, é um grande passado que não passa. Algumas questões. Essa fase final, eu brinco que é um contínuo de guerras. O Império Otomano tem a Guerra da Tripolitânia, 1911, contra a Itália, a Guerra dos Balcãs, de 12 e 13, a Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, e depois a chamada Guerra de Independência, de 19 a 23, né? Então, ele está se desmembrando, ele está vivendo várias questões, e o que muitos falam, né, primeiro, assim, a autoimagem dos turcos, né, eu preciso entender isso morando lá, né, é que eles foram vítimas também da Primeira Guerra, então eles não conseguem ter uma imagem de que eles perpetraram um genocídio, até porque quem, em grande medida, foi lá e matou foram curdos, né, os próprios curdos falam sobre isso, que a região, se você vê hoje, o Kurdistão era a região que tinha a chamada Petit Armenia, ela converge, né, então você tem, por um lado, essa questão da autoimagem de que, né, eles nunca foram, eles são as vítimas, eles não são os perpetradores de genocídio. A outra coisa de que tinha quinta coluna, né, porque tinha armênio na Rússia, armênio na Pérsia, né, e como tinha o fronte russo muito importante, então quando você tem uma batalha lá, que eu não lembro o nome, eu estou esquecida, né, mas que é na virada de 14 para 15, vão morrer muitos otomanos, e aí falam, tinha armênio que estava traindo, que essa é a desculpa até porque que vai ter vão tirar os armênios, né, e levar para a Síria, e muitos vão morrer, por isso que eles falam, o genocídio você tem a prisão primeiro em Constantinopla, da elite intelectual no dia 4 de abril, mas você tem todo esse contexto ali das províncias orientais da Anatólia, onde de fato vai ter a matança dos homens imediatas e das crianças e mulheres, muitas vão ser sequestradas, estupradas, pouquíssimos conseguem sobreviver ao chegar na Síria, e aí muitos vão inclusive migrar para cá, meus amigos queridos da Gasparian, né, da Livraria Argumento, enfim, aí tem uma história mais ampla, mas eu fui abrindo esses pop-ups para dizer que por que é um tema sensível. Primeiro que eles não têm essa autoimagem de que eles são vítimas. Segundo que falam, tem que entender o contexto. Isso até o Bernard Lewis vai falar, tem documento que fala que é armênio, que pegou em arma, em van, enfim. Então, aí tem outros que falam, não tem fonte. Eles não abriram as fontes, não querem abrir as fontes, mas tem toda uma historiografia. Inclusive, o caso mais famoso é o embaixador Morgenthau, que era um embaixador judeu dos Estados Unidos, que estava em Constantinopla. Ele coletou informes de missionários que estão, depois a gente vê na imprensa, falou, olha, os armênios estão morrendo, tem que fazer alguma coisa. Então, assim, oficialmente não tem as fontes otomanas, mas você tem imprensa e canais diplomáticos e canais missionários que mostram, mas os turcos até hoje falam, as fontes são dúbias, né? E aí eu acho que ao longo do tempo não existiu o termo genocídio, né? O termo foi cunhado pelo Rafael Lemkin em 1948, os próprios armênios vão começar a usar o termo genocídio em 1965, nos 50 anos, e nesse meio tempo, né, Theo, tem a nossa história, né, que é o Holocausto. E aí sabe-se que se você reconhece o genocídio, tem que pagar. A minha família recebeu, meu avô recebeu, depois minha parte, né, da reparação, digamos, dos alemães. E aí os turcos também não querem. Falam, não, eles já não têm a imagem, eles já não acham que fizeram, e eles sabem que se eles reconhecerem, você tem a questão da reparação e é um problema. Então, assim, são várias chamadas. O fato é que tem, eu falo com muito respeito, né, eu passo muito por cima dessa pesquisa, porque realmente o Heitor Loureiro, de longe, fala armênio, morou na Armênia, é maior autoridade, e o Felipe também vem trazendo essa pauta, eu olho para o macro. E é importante, porque justamente quando está tendo o genocídio armênio, por exemplo, sobretudo abril, maio, aquele período mais complexo, o Atatürk está liderando Galípoli, que é a batalha, o Império Otomano perde a guerra, mas é uma batalha muito importante. O Império Otomano ganha, né, das Anzac Troops, né, Australian New Zealand Corps, né, que eram do Império Britânico, tinha uma presença francesa também. Então, ele
princípio, o Atatürk não tinha as mãos sujas diretamente do Egito Armênio. Mas desde o começo, esse é um tema absolutamente complexo, isso dá processo, e é uma historiografia que eu acho que agora, com essas datas redondas, elas estimulam novas pesquisas e reflexões. Durante muito tempo, eu fugia dela, porque para mim inviabilizava a minha relação com a Turquia. A minha relação com a Turquia já ficou inviabilizada há muito tempo. Em 2016, eu assinei um abaixo-assinado de solidariedade aos curdos. Muitos colegas que assinaram foram demitidos, presos. E desde o dia 7 de outubro, quando Ismail Haniyeh fez uma oração pública festejando o 7 de outubro em Istambul, e como eu acompanho a mídia turca e vejo como ela manipula a questão em Gaza, eu confesso que não me sinto mais constrangida. E como eu falei lá no evento da PUC, cheguei atrasada, sinto muito, porque eu descendo de sobreviventes de um outro genocídio. Mas, enfim, são várias camadas aí de complexidades. Uhum. Não, isso que você fala do genocídio armênio é muito interessante, de como isso acontece do ponto de vista da Turquia, porque há pouco tempo a gente publicou o episódio que a gente gravou com o Felipe Figueiredo, do Xadrez Verbal, para explicar o que foi o genocídio armênio do ponto de vista da Armênia. Então, é interessante a gente ver como os turcos se enxergavam nisso, e aí você falou antes, né, a gente estava falando um pouco sobre a questão de como era a presença judaica no Império Otomano, e a gente chega no Ataturk, e aí, durante a Primeira Guerra, o genocídio armênio, essa mudança da Turquia, né, e eu acho sempre muito engraçado quando ele fala assim, essa Turquia moderna, europeizada, né, como a gente sempre tem uma ideia de que o que é europeu é moderno, é um conceito isso, né, que não necessariamente é verdadeiro, né, dá para contar aí muita coisa. Eles se auto-apresentavam assim, né? Não, exato, eles se apresentam, e muitas pessoas falam isso, não, esse país é desenvolvido na Europa, e tem umas coisas que você olha da Europa ainda hoje em dia, em 2025, você fala, meu Deus, que gente atrasada, né? Um exemplo prático, rápido, em 2015 eu estive na Inglaterra e eles ficaram embasbacados, este é o termo, que o meu cartão era de débito e crédito. Lá você tem um cartão de débito ou um cartão de crédito. 2015. Olha, em Israel só existiu o cartão de crédito quando eu cheguei em 2017 e foi uma revolução o cartão de débito em 2019. O povo tava aí um pouco mais na lanterna. Rapaz, né? Mas, então, com essa mudança do regime, né? Enfim, a queda do Império, de sultões e a chegada do Ataturk, como fica a situação dos judeus na Turquia? Eu falei, tem o genocídio armênio, tem a troca de populações com os gregos, a situação dos cristãos acaba sendo muito mais dramática. Tem toda uma historiografia, acho que o Mark Bayer agora tem uns episódios dele no Ottoman History Podcast, os livros dele, Sultan Saviors. O Mark Bayer é um historiador da London School of Economics, ele é de família judia, e ele tem brigado um pouco, porque tinha a ideia de que quando chega 1892, que é 5 séculos dos sefaradim chegando lá, aí vão ter festejos, né, como se a comunidade judaica, percebendo a situação com os cristãos, tem que se defender e falar, olha, a gente sempre foi leal. Todas as sinagogas na Turquia, isso é bonito, né? A Bimá tem um formato de barco, que dizem que eram os barcos que os sultões teriam mandado para trazer, enfim. Então, olha só, a gente é um judaísmo antigo, a gente faz parte da comunidade, a gente não dá trabalho, né? E justamente nessa época, né, um pouco depois vai começar a vir o sionismo, então aí vai ter toda uma discussão, tem uma pesquisa maravilhosa do Louis Fishman, do Brooklyn College, eu tive um debate com ele em Nova York maravilhoso, que é a Palestina Otomana. Ele mostra que, diferente do que eu imaginava até recentemente, muitos judeus do Império Otomano vão ser sionistas. Realmente a gente falava, o sionismo vem, né? O Herzl vai encontrar com o sultão Abdulhamid II, vai tentar fazer lá um lobby para falar, deixa os judeus imigrarem, e o sultão fala, olha, a gente já está com tanto problema com os cristãos, com os europeus, não me traga mais um problema, os judeus não são um problema, e Jerusalém é a terceira cidade sagrada do Islã também. Então ele deixa quieto, mas mesmo não conseguindo o apoio oficial do sultão, a gente tem judeus de Salônica, de Izmir, de Constantinopla mudando, indo para Jaffa, para mesmo Jerusalém, participando ali da primeira presença ali no que
seria a primeira aliá. Então, assim, você tem uma mudança, mas essa data de 1892, ela é muito... Os judeus festejavam para falar, olha, a gente é diferente, né? Não persegue, mas a gente tem a questão do sionismo que tem um papel ali, mas não vai ser central. Quando tem a virada do século e tem a fase final de guerras, aí os judeus, assim como os cristãos, durante muito tempo não tinham que servir o exército, agora eles são obrigados. Imagina, guerra numa fase final, você não sabe quando você vai voltar para casa, se você vai conseguir comer kasher, se você vai jejuar no Yom Kippur. Então, é um período, inclusive, de imigração. Tem aí São Paulo, a sinagoga, agora não lembro, que é a sinagoga dos judeus de Izmir, é mais ou menos dessa época, que também vai vir para o Rio, e começam a imigração depois de 1908, sobretudo, muitos vão embora por isso, sobretudo na América Latina, muitos falavam latino, né? Então, é uma imigração relativamente fácil, mas a grande maioria vai para a França. Nesse tempo, em 1911, Salônica passa a ser grega, então, né, ela não é mais uma cidade otomana, embora tenha uma presença judaica. Quem vai exterminar o judaísmo de Salônica são os nazistas, vai ser Auschwitz. Não foram os muçulmanos. Eu sempre falo isso, um diz que muçulmano tem preconceito, como se judeus e muçulmanos sempre tiverem problema. Não. Salônica foi uma cidade, boa parte da história otomana, de maioria judaica, era chamada de Jerusalém dos Balcãs, e viveram muito bem, até essa fase final, que vai passar a ser grega, e vai ter uma série de problemas, sim, com a Grécia, mas quem vai exterminar são os nazistas, que vão levar o que sobrou dos judeus para Auschwitz. Dentro da República da Turquia, então já perdeu Salônica, a gente vai continuar tendo uma presença judaica em Constantinopla, em Izmir. Nessa época, Esmirna, né? Nessa época ali, nos anos, quando nasce a República da Turquia, eu acho que o número era mais ou menos 80 mil, Ângela. E aí tinham escolas, instituições da Aliança Israelita Universal, tinha alguns judeus em Bursa, alguns judeus em Ankara, ali perto de Izmir, tinha Urlá, Magnésia, é um caso raro de judeus que viviam em aldeias e tal, mas a presença judaica na República da Turquia vai ficar ali. Vão continuar, aí vão ter que aprender turco, vão fazer parte um pouco daquele jogo. Na década de 40 e 50, a série The Club mostra, né, você tem na década de 40, na Segunda Guerra, o imposto extra, então não é exatamente um antissemitismo, é porque a elite turca, os negócios ainda estavam na mão dos não muçulmanos, né? Então ela vai começar a tentar turquificar e islamizar, enfim, tem uma série de problemas, então muitos começam a ir embora. E quando eu morei na Turquia em 2010, tinham mais ou menos 20 mil judeus, sobretudo Izmir e Istambul. De lá para cá, muitos pegaram cidadania portuguesa e espanhola, né, que teve aquelas políticas, e, cara, nesse momento, sei lá, 7 mil, é uma comunidade bem assim, pequenininha, né? Está diminuindo. Eu acho que gente, mas é um encolhimento muito rápido, né? Boa parte por conta da cidadania portuguesa, né? Europeia. Portuguesa, espanhola e tudo mais, que é a cidadania. Mas eu acho que a comunidade judaica hoje é um misto de crise econômica, de perseguição política, porque muitos são de fato kemalistas. Você tinha, enfim, tem ainda algumas empresas, a Vapor, que são judeus, tem jornal, tem a sinagoga, que pode ter 2 atentados contra a sinagoga de Neve Shalom, né? 86 e 2003, se eu não me engano. Quando você entra, tem um chandelier, um candelabro, que é da AMIA, de Buenos Aires, porque acho que era para conectar os atentados. Para você fazer o turismo, você tem que fazer striptease para entrar nas instituições, manda o passaporte com antecedência, porque tem birthright, tem judeus que vão de origem otomana, que vai para... Em Izmir tem um projeto chamado Jewish Heritage, tem um judeu da Turquia que foi para Israel e que voltou, e que mesmo agora, 2025, depois do 7 de outubro, eu sigo ele. Ele faz ali esse tour para quem descende de gente de Izmir, em Istambul tem, mas cada vez menos também porque tem, sim, um antissemitismo praticamente oficial. Tinha turismo israelense, mas também diminuiu porque tiveram atentados e, enfim, complicado. Tinha o voo da Turkish, né? Você foi, né, Théo, uma vez para Israel via Turkish? Não, eu acho que o voo da Turkish continua, Istambul e Tel Aviv. É realmente, de longe, o melhor voo que tem em São Paulo para Tel Aviv é o da Turkish. É o melhor. Tem outros bons, mas assim, o melhor é o da Turkish. Não, é uma excelente companhia, né? A última vez que eu fui para Tailândia, eu fui pela Turkish, fiquei algumas horas em Istambul. Ainda se mantém é isso, a relação é uma relação complexa. Só retomando algo que quando a gente estava falando do genocídio, essa coisa de Israel tomar cuidado de falar sobre o genocídio armênio, porque tinha ótimas relações com a Turquia, ao mesmo tempo é um jogo
dentro de um equilíbrio sempre muito delicado, porque Israel tem uma das maiores comunidades armênias fora da Armênia, em Jerusalém. Hoje em dia a comunidade não é tão grande, é bem verdade. Hoje em dia é basicamente uma comunidade religiosa, de religiosos, mas o bairro ainda está lá, é o bairro onde, se você quiser ver o Natal acontecendo em Jerusalém, você tem que ir para o bairro armênio, porque ele não acontece em nenhum outro lugar fora da ACM, na ACM e no bairro armênio na cidade antiga. Então, todo dia 24 de abril tem uma grande manifestação armênia em Jerusalém. Isso é novo, porque durante muito tempo Israel não deixava. Eu estudar sobre isso. Em 2009 tem um bate-boca do Erdogan com o Shimon Peres, e a partir daí começa a se falar de genocídio armênio em causa curda, porque a Turquia é importante. Começa a ter as faixas perto do bairro armênio sobre a questão. Eu tive a oportunidade, 24 de abril é meu aniversário, Monique. Então, assim, eu sempre soube que meu aniversário era no dia de lembrança do genocídio armênio. E quando eu cheguei em Israel em 2017, a primeira vez que eu visitei Israel foi em 2012. Então já tinha toda essa movimentação, mas nos anos que eu morei lá, vi isso acontecer algumas vezes. Então tem esse jogo delicado aí que também é uma geopolítica, a geopolítica do discurso. E hoje, com essa tensão toda com a Turquia, ao mesmo tempo não interessa para Israel fechar os laços completamente. Então, hoje é a parte mais complexa, porque Israel, apesar de que sempre que vai estabelecer algum laço diplomático com algum país, sobretudo dentro do mundo muçulmano, vai tentar fazer certas contrapartidas, né, exigências e contrapartidas do que é esse reconhecimento e tal. Com a Turquia, isso é tudo muito mais delicado, porque você tem esses laços, ao mesmo tempo você tem a tensão e você não pode romper com a Turquia por conta de toda a questão geopolítica que você falou antes, e como a Turquia virou um player muito importante dentro de toda essa geopolítica, sobretudo na atualidade, essa questão da Europa se rearmando e que a Turquia é uma fabricante de armas e, enfim, todas as questões que estão postas aí. Então, por muito menos, o que eu quero dizer é, por muito menos, se fosse outro país que tivesse acontecido o que aconteceu quando do Haniyeh, que ele faz essa oração pública e tudo mais, Israel cortaria laços fácil com um país assim. E, no entanto, escala uma tensão, mas não se corta definitivamente os laços, quer dizer, oficialmente. Mas o laço já praticamente não existe, mas você mantém ele ali de alguma forma, por contas das geopolíticas. Não, porque tem duas questões aí, Theo. A primeira é o Azerbaijão, que é muito doido. Eu estive no Azerbaijão em 2014, lá sim tem uma comunidade judaica, mais ou menos 20 mil judeus, e são judeus da montanha, uma galera que está lá desde o primeiro templo. Eu fiquei chocada. Então, no Azerbaijão, aí Turquia e Israel apoiam o Azerbaijão, no caso, contra os armênios, né? Contra Nagorno-Karabakh, que eles chamam de Artsakh. Mas aí, no caso israelense, por causa do interesse que tem para vigiar o Irã e também pelo petróleo, né? E ainda hoje, Theo, com toda a situação, é o TBG, é o pipeline, né? O oleoduto que leva óleo de Baku, TBG, Tbilisi, Baku, Ceyhan, né? Que é na Turquia. Então, o petróleo que Israel ainda usa, ainda passa pela Turquia. Então, eles estão brigando, estão não sei o quê, mas tem o Azerbaijão no meio. Mas, por outro lado, nesse exato momento que a gente está falando, que está mudando a geopolítica, e teve a visita do Trump recentemente, o Erdogan deu um sacode no Bibi em Israel por causa da Síria, porque num primeiro momento tinha esse projeto, eu queria até escrever sobre isso, né? Esse projeto dos países do Golfo, os países do Golfo, Marrocos, Jordânia e Egito, né? Eles têm um projeto de normalizar as relações com Israel e de fazer essa conexão, esse corredor entre a Europa até a Índia. Então seria Israel, Jordânia, Arábia Saudita. Só que o Bibi tá dando tanto problema com essa pauta dele pessoal, né, de que não quer reconhecer o 7 de outubro, não quer negociar, enfim, tal, que o Erdogan tá entregando, falando, não, a gente faz essa ponte com a Síria. Então tá normalizando a relação com a Síria. Então não só tá bypassando Israel num projeto geopolítico regional que seria excepcional para a gente finalmente resolver as questões do Oriente Médio, como também tá ali na fronteira. Então é uma das razões pelas quais Israel fala que está defendendo os drusos, e de
fato, os drusos estão sendo massacrados pelo HTS, né? E é uma minoria importante. Mas, enfim, nesse exato momento que a gente está falando, eu olharia para esses dois pontos, aí Israel, Turquia, o Azerbaijão, que aí tem a conexão Armênia no meio, e também a Síria. Além disso, não sei se o Felipe, eu não consegui ouvir o episódio, falou com vocês, o bairro armênio de Jerusalém, você tem ali israelenses colonos e mais radicais querendo pegar a propriedade armênia, que, enfim, são também, né? Então, o Oriente Médio, assim, a gente de tédio não morre, né? Mas é complexo. De jeito nenhum. Não, e não só não morre de tédio, mas não morre entendendo tudo até o final. E é isso que também dificulta tanto a questão, e eu não quero trazer a questão do conflito para cá, porque não é esse o objetivo do episódio, mas é isso também o que tanto prejudica a compreensão mais ampla do conflito. Porque no restante do planeta você tende a querer enxergar conflitos desde uma perspectiva muito simplista, ou binária, ou no máximo 3, 4 questões, não muito mais do que isso. Só que nada que acontece no Oriente Médio é uma questão de 4, 2 ou 3 eventos ou 2 ou 3 questões que... Nada é assim. Tudo é muito mais amplo, tudo é muito mais complexo e tudo tem outros tantos players, tem toda uma questão histórica também que muitas vezes já não faz mais parte, mas faz parte de alguma forma. O conflito todo não seria o conflito que é, quer dizer, até seria, mas seria outro talvez, não fosse o papel que a Inglaterra teve durante o Império, durante o mandato britânico sobre a região da Palestina. Então, quer dizer, tentar olhar focadamente nunca resolve o Oriente Médio, né? Você sempre tem que olhar e abrir esse escopo e tentar enxergar desde um panorama histórico mais amplo, que dificulta a compreensão. Eu só adicionaria uma coisa até do que você falou, que para mim é muito importante até dessa nossa conversa sobre o Império Otomano, é que a gente tem, em grande medida, até no meio acadêmico, colegas historiadores que são decolonial, que precisam decolonizar o decolonial, porque eles precisam entender de história do Império Otomano e eles precisam entender de história judaica. Essa narrativa de que história judaica é polonesa, né, enfim, vai para a Polônia e tal, né, enfim, sempre teve judeu ali, você precisa entender, por isso que eu acho que tem essa historiografia agora, o Jonathan Gribetz, né, e 2 ex-orientandos, inclusive, do Rashid Khalidi, o Jonathan Gribetz e eu falei dele, o Louis Fishman, né, a galera que está indo para as fontes, e você precisa entender a Palestina otomana, entender que nacionalismo é um negócio da virada do 19 para o 20, esse negócio de falar Palestina milenar ou Israel milenar, não existe isso, né, enfim, eram outras identidades. Então, assim, eu acho muito importante, não vamos entrar no conflito aqui, mas se eu tenho um minuto, irmão, para eu pregar a palavra, Império Otomano, e estude história judaica, porque a história judaica, eu fiz bar mitzvah do meu filho, eu fiz um discurso falando, cara, eu falei com os judeus, né, falei hebraico no Azerbaijão, eu tenho ido para o Marrocos, e Saouira foi uma cidade que nem Salônica, que teve maioria judaica, tem os meus amigos muçulmanos no Marrocos têm um projeto da Mimuna, né, que é para falar que teve maioria, a segunda religião do Marrocos é a judaica, eles lidam com patrimônio. A história judaica, ela é muito antiga, quase 4.000 anos de história que eu falei para você, né, fascinante, você precisa entender essa história mais ampla e também entender a história do Império Otomano para poder descer para o play e falar do que está acontecendo no Oriente Médio hoje, né? E de preferência morar na região. Eu não conheço pessoas que tenham morado na região, circulado por ela e falem essas línguas que sejam radicais, porque é complexo. O Oriente Médio é uma aula de humildade. Eu sempre falo, quem tem certeza absoluta está mal informado, né? Então, assim, só para não vamos entrar no conflito atual, mas tudo história otomana, história... Não, e lembrar que todos os estados que hoje existem no Oriente Médio foram parte do Império Otomano, menos o Marrocos, e por isso mesmo boa parte deles tem sua independência na mesma época, justamente porque os nacionalismos são desse momento do 19 para o 20. A identidade síria, ou a identidade libanesa, ou a identidade jordaniana, ou qualquer uma dessas identidades nacionais, elas são identidades nacionais que começam a surgir como tal nesse período, como também a identidade nacional brasileira começa a surgir nesse período, como a identidade nacional de outros tantos lugares começam a surgir nesse período. Então, isso também é importante ter em mente sempre que se olha para o Oriente Médio.
comprar uma narrativa do o país que foi criado em 1948, tá? E eu vou usar qual é a nomenclatura que eu vou dar para a Jordânia. Foi criado em 42 e o Líbano foi criado e assim por diante. Todos esses países são criados, literalmente, pelos próprios mandatos. O mandato francês cria a Síria e o Líbano. E aí vai para uma coisa mais ampla, que de vez em quando eu volto a isso no podcast, se eu for tentar questionar a legitimidade das independências ou dos estados nacionais atuais, eu vou chegar à conclusão que não existe nenhum estado legítimo, porque no final das contas todos eles são parte de processos históricos nada uniformes. Tirando a Austrália, né, que tem o tamanho dela bem desenhadinho, assim, todos os outros países têm fronteiras artificiais, né? Exatamente. Uma preguiça, né? Nunca existiu, é inventado. Amigo, vai ler a invenção das tradições do Hobsbawm, vai ler Comunidades Imaginadas do Benedict Anderson, né? Enfim, é complexo, obviamente, é muito complexo o que a gente está vivendo hoje, mas, por favor, decolonizem o decolonial, vão estudar outras histórias e, de preferência, quem se fala que é especialista em Oriente Médio, more no Oriente Médio, não é mole, né? Aprenda línguas, as línguas são difíceis, né? E aí a gente conversa. Vai fazer um Duolingo de turco, né? Exato, gente, é verdade. Não, mas isso do que a Monique fala, de vá visitar, ainda que se visitar, que seja, vá, de preferência more, mas vá, veja, visite, esteja no lugar, conheça as pessoas, veja a comida, veja onde as pessoas vão, o que elas fazem. Assim, a roupa que elas vestem diz muito, né? O que tem ali de comida, à disposição, a língua que elas falam. A língua que a gente fala, ela reflete muito o jeito que a gente pensa. E aí, quando você vai aprender essas línguas, você não está aprendendo só o idioma para poder ler o jornal e poder dizer, eu quero ler a Folha de São Paulo, a Folha de Beirute, né? Ou o estado de Damasco, o local ali, mas para você entender como essa língua expressa o que eles estão dizendo, o que eles estão falando. E isso faz muita diferença na compreensão que você vai ter do todo. Mas, enfim, acho que com isso, com essa frase maravilhosa da Monique, do decolonialize o seu decolonialismo, a gente pode encerrar o episódio de hoje. Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa até, Monique? Isso aí, nunca tinha participado e falado com o Felipe, que é meu amigo, irmão. Ele trouxe para mim uma mezuzá marroquina, que ele sabe que eu estou na vibe. A minha nova agenda agora é o Marrocos, linda. Ele trouxe do ANO, né, do Museum of Jewish People, que foi um museu que me fez, em grande medida, ser historiadora, né, que na época era o Museu da Diáspora. Todo ano, eu colégio em Eminópolis, todo ano eu ia lá. Então, muito querido o Felipe. Acho muito legal essa iniciativa de vocês. Eu sempre falo que eu não sou uma historiadora comunitária. Eu fiz uma palestra na CIB, que é a Associação Cultural Israelita aqui de Brasília, há umas 2 semanas. Eu falei, eu não sou uma historiadora comunitária, eu não sei, não trabalho para nenhuma instituição, embora meus filhos estudem, frequentem, eu orgulhosamente sou judia, né? Eu não sou uma self-hating Jew, sou uma self-loving Jew. Eu tenho muito orgulho de fazer parte de uma, né, 4 mil anos de história, uma história bonita, que é global, que é focada em grande medida. Eu converso muito com os meus amigos do movimento negro, na educação, onde chega, a gente sabe que isso é que a gente leva, por isso que eu falei, estou tão orgulhosa do meu filho com a medicina, né, que era o que ele queria, ralou, chegou lá. Então, assim, eu acho muito legal essa iniciativa de vocês. Eu trago, né, quer dizer, apesar de eu ser orgulhosamente uma mulher judia brasileira, ou brasileira judia, enfim, são os meus 2 chapéus, mas eu sou estudiosa do Oriente Médio, né, e obviamente veio desse meu background, mas eu me recuso a ser, sei lá, asbará ou qualquer outra coisa. Eu tomo porrada de todos os lados, então alguma coisa certa eu tô fazendo. Exato. A gente sabe quando a gente está certo, quando os extremos acusam a gente de pertencer a outro extremo. É dureza, né? Mas a gente acha quem proteja e quem entenda, ganha até força sempre no Brasil. É verdade, então, você viu? A Monique foi condecorada com a Ordem do Rio Branco? Uau! Cola Cavodo, não tinha visto isso. Podia ter falado também na sua apresentação, embora, obviamente, os filhos e também o caçula vira-lata fizessem mais... Muitas vezes aparecem melhor aí na fita do que a medalha. Cola Cavodo. Alô, bota umas palmas aí pra Monique na edição, que ela merece. Obrigada.
Monique, muito obrigada por ter participado com a gente hoje. No final, a gente sempre pega as indicações e eu listo. Como hoje a gente indicou muita coisa, na hora que eu estiver fazendo a revisão do episódio, eu vou transcrever e colocar tudo na descrição pra gente não ficar mais um tempão aqui indo uma por uma, tá? Pra quem tá ouvindo, isso vai estar já na descrição do episódio. Aí na hora que você estiver olhando, só clicar no Saiba Mais que aparecem as indicações que foram vindo muitas, né, durante a conversa. E, de novo, queria te agradecer muito por ter participado com a gente hoje. Com isso, a gente termina por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas e lembramos vocês que vocês podem entrar em contato conosco através do nosso e-mail, toraconfritas@gmail. Podem falar com a gente também no Instagram ou no Blue Sky, nas duas redes, a gente tá como @toraconfritas. O Torá com Fritas é generosamente mantido pelos ouvintes que apoiam o podcast e você pode colaborar conosco através de catarse.me/toraconfritas ou orelo.cc/toraconfritas. Nós também recebemos apoio financeiro do SGAP, The Institute for the Study of Global Anti-Semitism and Policy. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. Torá com Fritas é feito pela Angela Goldstein e pelo Theo Hotz, que são amigos, idealizadores e apresentadores do podcast. O Alu é o nosso editor de som e o intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram por @aluprodu. A nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo!